Graça e paz, amados. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. E como eu sempre digo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, você e a sua vida. Sobre você e a sua vida, sim, sobre você, pessoa, e sobre a vida, sobre tudo que você faz. E também desejo que esteja sobre o seu ministério. Amados, na última lição da nossa escola bíblica dominical, nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. E desta feita, vamos estudar o avivamento em o Novo Testamento. Mas antes, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal e também têm prestigiado aqui as lições. É verdade que nem todo mundo que está vendo nossos vídeos e assistindo nossos vídeos se inscreveu no canal e não custa nada, né? É de graça e você ajuda a dar engajamento no canal, você ajuda este canal a crescer e o YouTube entende que quando há compartilhamento, curtida, quando se ativa o sino de notificações, quando se visualiza, mas também quando se inscreve, isso vai dando engajamento no YouTube para que ele possa também continuar veiculando ou ajudando na veiculação do nosso canal. Então eu peço que você nos ajude a crescer. Não é? Amados, dá bastante trabalho, eu até coloquei num dos vídeos aí, leva mais ou menos 6 horas entre a leitura da lição, o estudo da lição, depois aí vem a gravação, edição, não é? E a publicação no YouTube. Então leva um pouquinho de tempo, é feito com carinho, né? Embora os vídeos são amadores, mas dá bastante trabalho, gente. Amados, também quero mandar um abraço especial aí para o pastor Fernando Andrade. Pastor Fernando, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e continue abençoando seu ministério e tem prestigiado o nosso canal aqui como os demais irmãos. Amados, então nós vamos começar aqui com o texto áureo da lição, o avivamento em o Novo Testamento. Embora na Bíblia está escrito no Novo Testamento, eu prefiro falar em o Novo Testamento. Mas não estou dizendo que está errado, é uma preferência gramatical. O texto áureo da lição diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso aqui é uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana, na intenção de avivar a vida dela. A verdade prática está dizendo: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A nossa leitura bíblica em classe, ela está escrita em João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 15. Como toda lição, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, que você leia aqui na revista ou na sua Bíblia, não é? Este trecho da leitura bíblica em classe, porque vai lhe ajudar no seu vocabulário, para quem é novo convertido, na localização dos livros da Bíblia, e também vai te ajudar a você ter uma dicção melhor se você ler em voz audível para você mesmo, tá bom? João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 15, para que nós comecemos então a nossa aula. E nesta terceira lição, nós vamos ver aqui um panorama geral, né? Bem resumido, bem sintetizado mesmo, apenas um voo por cima do avivamento no Novo Testamento. E aí essa lição ela vai percorrer os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e vai ser concluída então com o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. E também nós vamos entender por essa lição aqui, amados, que Jesus ele tem um compromisso com a sua igreja. Lembre-se que Jesus é a cabeça da igreja. Tem gente que diz assim que Cristo é o cabeça da igreja. Não, Cristo não é o cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Porque o cabeça
é um líder. Sim, o cabeça é um líder, o cabeça é um comandante, o cabeça é que tem o poder de mando, mas o cabeça pode ser substituído, né? Por exemplo, o marido é o cabeça do lar, certo? É o cabeça da esposa. Se aquele marido morrer, esta esposa, ela pode ou vai se casar com outra pessoa e, biblicamente, ele passa a ser então agora o cabeça do lar. O marido é o cabeça da mulher. Então veja que trocou-se o cabeça. Agora a cabeça não pode ser substituída. A cabeça não. Você vai ver transplante de rim, transplante de fígado, ou seja, substituição, transplante das córneas, não é? Enfim, transplante do intestino, várias partes do corpo podem ser substituídas, mas a cabeça jamais ela pode ser substituída. Então Cristo também, como cabeça da igreja, jamais pode ser substituído. E nós vamos ver então que aqueles que têm compromisso com Cristo vão proclamar a sua palavra. E este compromisso, ele pode ser muito melhor visto, muito mais compreendido quando começam a acontecer milagres, quando começam a acontecer maravilhas. E isso foi realizado por Jesus, está escrito nos evangelhos, especialmente no livro de Atos. E essas pessoas, esses homens proeminentes da história de Atos dos Apóstolos, ou que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, eles tinham a intenção de glorificar o nome de Jesus. E meus irmãos, Jesus ele continua operando até hoje milagres e maravilhas, não obstante, né? A gente quase não está vendo, porque a culpa não é de Deus, mas somos nós mesmos que às vezes estamos com o nosso coração endurecido, mas ele continua operando milagres e maravilhas, mas não podemos nos esquecer que o maior milagre que existe é a conversão de uma alma, é a salvação de uma alma. E é isso que nós vamos ver então nesta lição. A introdução ela vai dizer o seguinte: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens compromissados, corrigindo, aos homens comissionados por ele, ou seja, homens que foram designados como obreiros pelo próprio Jesus para fazer a sua obra e também levar as mensagens de boas novas para Israel e o mundo. Deste modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram esta mensagem por meio das epístolas e livros. Maravilha, né? Então vamos ao primeiro tópico aqui, que é o avivamento nos evangelhos. E o primeiro subtópico é o avivamento em João. Você vai ver aqui que uma das palavras que aparece aqui, gente, no primeiro tópico é a água, né? Se referindo à água que a mulher samaritana estava retirando do poço, mas Jesus chega para ela oferecendo-se como fonte de água viva. E está dizendo aqui que João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, e a sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas, que é Mateus, Marcos e Lucas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico, não é? E evangelhos sinóticos é aquela denominação dada aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência, não é? Você pode pegar Mateus, Marcos e Lucas, eles vão contar as mesmas histórias na mesma sequência, né? E algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. E está dizendo aqui que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. E aí em João capítulo 4, versículo 14, como referência aqui, Jesus está dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Então veja que aí aparece, como eu já disse, o elemento em destaque, que é a água. Interessante, irmãos, que esta água aqui que aparece em João, né, essa referência eu vou dar também para dar uma incrementada aí na aula, na nossa aula, né? Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, essa referência não está na revista, mas nós também entendemos que ela faz parte do contexto em João capítulo 4, porque Jesus está se apresentando aqui como a fonte de água, ele como a fonte de água, ele como a fonte da salvação. E em João capítulo 7, 37 e 38, disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda, Jesus se apresentando, não é? Como o avivamento em João nós estamos falando, como a fonte de água viva. E veja que não só em João capítulo 4 ele se apresenta, não é? Como o Salvador, como aquele que mata a sede do sedento, como a fonte que jorra para a vida eterna, aqui para a mulher samaritana, mas também lá no último dia da festa, ele agora brada, né? Ele levanta a voz e se apresenta como a fonte de água viva. E em João, vamos voltar para o capítulo 4 e o versículo 14, que é a referência aqui que foi dada pelo autor da revista, nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que Jesus então ele acaba cumprindo uma promessa messiânica. Você sabia disso? Quando Jesus se apresenta como a fonte da salvação, como a fonte de água, ele então cumpre uma promessa messiânica. Para tanto, também uma referência que não está na lição, mas eu vou deixar tudo anotadinho para você aí embaixo. Vamos voltar no espaço e no tempo para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Vamos ver o que está escrito lá e o versículo 2 e 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículos 2 e 3, está dizendo assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. Olha só, veja que no versículo anterior está dizendo aqui, olha, Deus é a minha salvação, certo? Agora neste versículo está dizendo assim: vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Quem é a fonte da salvação? É Deus. E Jesus é Deus. Então veja que aqui, já desde a época antiga, já era uma promessa messiânica que Jesus seria a fonte de águas, ou a fonte da salvação. Vamos ainda avançar para o capítulo 35 de Isaías, e o versículo 7, vamos corroborar mais uma vez. Diz assim o versículo: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, Isaías 37 e 7, né? 37, não, é 35 e 7, gente, estou lendo errado. Estava lendo no 37 e 7, é 35 e 7. Olha lá, vamos ler o 6 também? Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia embrascada se transformará em lugares, em lagos, e a terra sedenta em manancial de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. Então veja aqui que está falando sobre o deserto. Está falando sobre um lugar de sequidão de estio. Lugares, veja a vida de quem não tem Jesus, irmãos. A vida de quem não tem a presença de Deus. É uma sequidão de estio, é um vazio tremendo, não é? É um deserto. Mas está dizendo aqui, numa palavra profética, que essa areia embrascada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ou seja, aonde a água chega,
a prosperidade, a crescimento, a multiplicação de frutos, a alimento, não é? Vejamos que nós podemos ir ainda para Isaías 49, versículos 9 e 10. 49, 9 e 10. Para dizeres, vamos para o 8 também. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartirdes as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Olha que coisa linda. Olha o 10. Não terão fome, nem sede. A calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Então veja que esta água aí, ela aparece então como um elemento simbólico do avivamento, através da salvação, sanando a sede da alma. Que coisa maravilhosa, desde o Antigo Testamento, tudo apontava, né, para Jesus Cristo. Muito bem, aí depois nós temos o subtópico 2, o avivamento em Mateus. Veja, gente, que se você observar bem, o propósito do Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi o de testificar que Jesus era o Messias da promessa do Antigo Testamento e que a sua missão messiânica consistia em trazer o reino de Deus até os homens. Então esses dois temas, o caráter messiânico de Jesus e a presença do reino de Deus, são inseparavelmente ligados e cada qual inclui aí também um mistério, um novo desvendar, não é, do propósito remidor divino. É isso que vem mostrar então Mateus. Inclusive o último parágrafo está dizendo assim, da revista, né? Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus capítulo 4, versículo 13 a 17. Depois nós temos o avivamento em Marcos. Aqui em Marcos há uma sintetização da trajetória de Jesus, passada e presente. Veja que nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu Marcos, tá? Porque às vezes a gente tem aquele costume também de falar assim, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. O Evangelho não é de Mateus, né? O Evangelho é segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Lucas, mas o Evangelho é de Jesus, né? O Evangelho é de Jesus. E aqui, então, em Marcos vai mostrar Jesus como servo sofredor. Ele foi tentado, está lá em Mateus capítulo 4, humilhado, especialmente na sua última hora na cruz, foi traído, não é, por um dos seus discípulos e por fim foi assassinado. Depois, o Jesus como servo vencedor, poderoso sobre as forças do mal e da natureza. E Jesus como servo triunfante, que sobrepujou a morte, não é, tomou as chaves da morte do inferno e se consolidou plenamente como o Todo-Poderoso. Mais para frente nós temos o avivamento em Lucas. O avivamento em Lucas. Meus amados, este aqui então foi escrito, né, pelo médico amado. Lucas tinha uma profissão, ele era médico, para você ver que algumas vezes Deus permite que nós passemos pelas mãos dos homens, né? E o grande tema do Evangelho de Lucas é Jesus Cristo, o Salvador divino, ou seja, aquele que traz o avivamento. E desde o início, tudo é focalizado, não é, em fato desse ser supremo que é Jesus. Até mesmo antes do seu nascimento, o anjo, como mensageiro de Deus, ele ordenou a Maria chamá-lo de Jesus, que significa o Senhor salva, não é? Ou seja, quando vem a salvação, vem também ao avivamento, vem também o avivamento. E aos pastores, o anjo trouxe então, no nascimento de Jesus, uma nova de grande alegria, que anunciava, né,
essa mensagem, esse jornal da data, anunciava que na cidade de Davi nasceria o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no primeiro anúncio político, né, e público, porque também Herodes ficou sabendo, ele queria saber quem era esse Jesus. Então o anúncio foi primeiro público, depois o próprio rei, né, ele ventila que ele quer saber quem é esse Jesus aí. Ele acabou fazendo referência da sua missão e ele ensinou explicitamente que ele é o Salvador. Ele é o Salvador de que falavam as Escrituras e que eu li agora há pouco aqui para vocês no livro de Isaías. Então, desde esse instante nós estamos vendo aqui que Jesus se revelou como Redentor divino que veio para salvar os que se haviam perdido. Ele salva do poder dos espíritos malignos. Ele salva da enfermidade severa. Ele salva da lepra, como aconteceu muito no seu tempo aqui, e até mesmo do poder e das consequências do pecado. E Lucas, então, meus amados, vai mostrar ainda que Jesus, na qualidade de Salvador, né, e também todo-poderoso, porque ele é o Shaddai, tem o poder e a autoridade divina de ressuscitar aos mortos. Sendo um como Deus Pai, ele igualmente possui poder sobre a natureza para salvar seus discípulos da tempestade ameaçadora e para salvar da fome as multidões. Este é Jesus, e um resumo aqui também então do avivamento em Lucas. Depois nós temos o segundo tópico, amados, que é da lição aqui, que é vamos ver. O avivamento nos Atos dos Apóstolos, né? Que eu disse agora há pouco que nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo. Só que a gente vai fazer, amados, uma junção aqui do tópico 1 e 2. São dois tópicos, né? São dois subtópicos, tá? O tópico 2 é o avivamento nos Atos dos Apóstolos e tem dois subtópicos. O primeiro é o avivamento na igreja primitiva. E depois a descida do Espírito Santo. Então nós podemos aqui, porque eles são praticamente redundantes, né? Esse subtópico 1 e o subtópico 2, e nós vamos fazer então aqui uma sintetização desses dois tópicos para nós ganharmos tempo e também para facilitar. Mas Atos dos Apóstolos, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, vai mostrar aqui que Cristo ressurreto declara o propósito do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade. E, inclusive, está dizendo aí, né, na palavra de Deus, nesse versículo aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual era o propósito? E serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Aqui fala da abrangência dessa finalidade, né? A Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, por localização e ênfase, esse versículo aqui parece, né, designar claramente o propósito deste livro de Atos dos Apóstolos. Qual era o propósito deles? Mostrar o grande avivamento através da igreja primitiva. Trata-se de uma história especial sobre o estabelecimento e a extensão da igreja entre os judeus e entre os gentios, ou seja, os não-judeus, pela localização gradual de centros de influência em pontos salientes do Império Romano. Ou seja, a igreja ia abrir vários focos, não é? Vários lugares de propagação do Evangelho, deixaria aí homens e mulheres cheios do Espírito Santo para continuar ali naqueles pontos, propagando a palavra de Deus, levando este avivamento dentro do Império Romano. E isso se daria desde Jerusalém até Roma. Além disso, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, arranja seu material histórico de tal maneira que o progresso do Evangelho se torna prontamente evidente. A gente mostra, não é? Ou seja, a gente vê no livro de Atos, não é, a igreja crescendo, a igreja evoluindo, a multiplicação dos seus membros, mesmo com intensa perseguição, mesmo com risco de morte,
não é? Mesmo com aqueles que foram massacrados pelo império, mas a igreja, irmãos, e a fé daquele povo continuou crescendo e se multiplicando. Então trata-se distintamente de um relato esquemático com o propósito de edificar, não menos do que o de narrar. Ou seja, não é apenas uma narrativa histórica. Lucas não está apenas relatando ou contando um fato acontecido, mas ele quer consolidar, não é? Ele quer edificar vidas, ele quer acrescentar entusiasmo à nossa fé. Se você, se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos e ver que, irmãos, não é qualquer coisa que vai tirar nós da presença de Deus. Não é qualquer vento que vai nos desviar do caminho. E você vai ver aqui nas páginas desse livro que eles estavam num contexto extremamente difícil, mas a fé deles não esmoreceu. Por conseguinte, podemos encarar o livro de Atos como um sermão histórico sobre o poder cristão, sua origem e seus efeitos. A fonte é o batismo dado no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. A fonte de todo esse poder, dessa ousadia, dessa coragem, foi o batismo no Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E qual é, então, depois da fonte, o que acontece? O efeito, né? O efeito é o poder de testificar sobre Cristo ao mundo. Esse testemunho é apresentado em epítome, no sermão pentecostal de Pedro. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, né? Aos membros da dispersão reunidos em Jerusalém. Ou seja, tinha gente de muitas nações ali e muitos judeus acabaram se esparramando pelo mundo, mas no dia de Pentecostes eles ouviram a mensagem poderosa de Pedro, né? Depois que veio aquele grande avivamento. E, meus amados irmãos, então temos aí o resumo dos tópicos 1 e 2, dos subtópicos 1 e 2 do tópico 2. Certo? Tá gostando até aqui? Olha, se você está gostando, não esqueça de deixar aquele like, hein? O último tópico é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Depois, então, nós temos aqui o subtópico 1, que é nas epístolas paulinas. Nas epístolas paulinas. E nós temos aqui, amados, uma referência bíblica que está lá no final já desse subtópico aqui, que está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não é? Esse apelo continua a ecoar atualmente. O que é que está escrito aí, então, em Éfeso capítulo 5, versículo 18? Gente, eu sempre gosto, Éfeso não, Efésios, né? Meu Deus do céu, estou com Éfeso na cabeça. Foi escrita a carta de Paulo aos Efésios, ou epístola, né? Melhor dizendo, epístola. Não é Éfeso, é aos Efésios, mas foi escrito para a igreja de Éfeso. Então vamos ler a referência de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo aqui está contrastando a embriaguez gerada pelo vinho. Esse vinho comum que estão aí nas padarias, não é, nos restaurantes, que ele produz uma sensação de alegria temporária. O cidadão vai lá, enche o caneco, como diz a linguagem, né? Enche a cara, fica lá todo entusiasmado, todo alegre, entre aspas, fica todo empolgado, mas esse efeito é temporário, ele vai passar. Então Paulo está aqui dizendo que há um contraste entre esta embriaguez com vinho e aquela alegria de ser cheio do Espírito Santo.
que produz então uma alegria duradoura. Embriagar-se com vinho está associado ao nosso antigo modo de vida, a vida do pecado, a vida passada que nós deixamos para trás e aqueles desejos egoístas que nós tínhamos. Em Cristo, nós temos uma alegria melhor, maior e duradoura. Quem é que pode tirar essa alegria do nosso coração, meus amados? Quem é que pode tirar, não é verdade? É uma alegria que cura a depressão, a monotonia e as tensões do dia a dia. Não devemos nos preocupar com quanto temos do Espírito Santo, mas com quanto de nós o Espírito Santo tem. Então nós temos que nos sujeitar ao Espírito Santo e não nos embriagar com as coisas que são passageiras, que são temporais, que são efêmeras. É isso que está dizendo este versículo aqui, não vos embriagueis com vinho. Nós temos aí o próximo tópico que é nas epístolas gerais ou universais. Está dizendo assim, as epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente, sem perspectiva avivalista, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação. Nós precisamos valorizar a nossa fé e valorizar a nossa salvação. Estou sendo aqui redundante, repetindo apenas. E também elas têm que vir acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada, ou seja, avivamento não é só de boca, avivamento não é só de lábia, mas o meu comportamento, o meu andar, não é? Ele vai fazer uma pregação muito maior, sem voz, mostrando se eu tenho uma vida avivada ou não. E finalmente, amados, nós temos aqui então o avivamento de Apocalipse. É o último livro da Bíblia, né, escrito aqui entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. E vai mostrar aqui então as revelações que há no livro de Apocalipse. Meus amados, um livro complicado, não é? Precisamos estudar bastante este livro. É uma pena que nós temos poucas mensagens sobre este livro nas nossas igrejas ou poucos estudos bíblicos, mas veja que é um livro importante e que se todos nós soubéssemos o tanto de revelações maravilhosas aqui, nós nos interessaríamos mais por ele, não é? Está dizendo aqui, irmãos, no esboçozinho que eu fiz, não é? Está dizendo o seguinte, que a chave do livro se encontra no versículo inicial, revelação de Jesus Cristo. E o propósito principal deste livro é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. E como é que Apocalipse revela o nosso Senhor Jesus Cristo? Como Redentor do mundo. Lembre-se, lá do versículo tema da leitura bíblica em classe, que Jesus é a fonte de água viva. Então, essa fonte de água, ou seja, ele é a fonte da salvação. Ele é aquele que vai remir a humanidade do pecado. E o livro de Apocalipse também vai apresentar a Jesus, não é? De forma simbólica, e também vai mostrar que ele é o grande arquiteto do universo e vai mostrar a sua obra de salvação. E aí, meus amados, depois nós vamos ver então o estabelecimento do reino, né? Vai dando uma sequência aqui a revista, né? Diz o seguinte, olha, revelação das coisas passadas, revelação das coisas em relação à igreja, em relação às nações, depois vem o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo. Gente, não confunda o tribunal de Cristo com o grande trono branco. O grande trono branco é só lá no final, no juízo final, quando aqueles que morreram sem Deus vão ressuscitar para a vergonha eterna, para serem julgados e lançados no lago de fogo. O tribunal de Cristo é para os salvos, para aqueles que foram salvos. E aí tudo que nós fizemos e a intenção com a qual nós fizemos será julgada e todos nós
seremos galardoados no tribunal de Cristo e depois disso, então, nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro, né? E enquanto isso, na terra, nós temos aí 7 anos de grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio, falsa paz. E a grande tribulação mesmo se dará na metade dos 3 anos e meio para frente, até completar 7 anos. Depois, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Lembre-se que no arrebatamento da igreja, quando a igreja for raptada da terra, não é? O mundo não vai ver, não é? Será num abrir e fechar de olho. Paulo disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Agora, neste caso aqui, da volta de Jesus em glória, não. A Bíblia diz que todo olho o verá, né? Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, seus pés vão tocar, o monte vai se fender em 2 partes, não é? Todo o seu exército glorioso virá com Cristo na glória, e todo olho verá, e aqueles que o traspassaram se lamentarão e vão reconhecer que ele era o Cristo que eles mataram. E depois, meus amados irmãos, ele vai dar fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Vai começar então 1000 anos do governo do próprio Cristo aqui na terra, aonde então haverá um grande avivamento, o maior avivamento e o último avivamento da história. Meus amados, que lição maravilhosa! Eu espero que eu e você estejamos na condição de salvos para que nós possamos desfrutar de tudo isso, desse grandioso avivamento histórico, irmãos, que está revelado na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amados, consegui finalizar. Olha, minha bateria acabou do telefone no finalzinho da mensagem. Mas graças a Deus eu consegui terminar. Foi uma bênção. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço.